Olá, bem-vindos a mais um Fractal Revisa e agora a gente vai falar de refração da luz. A refração da luz é um fenômeno óptico onde a luz, ao sair de um meio A, toca uma superfície separadora de meios transparentes e homogêneos e penetra em um meio B. Então o que vai acontecer é que a luz vai mudar de meio e ao mudar de meio ela vai necessariamente alterar a sua velocidade. Então sempre que há uma refração, a gente trata de uma alteração na velocidade da luz. Então, como que seria essa alteração da velocidade, né? A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está trabalhando com a luz no vácuo, ela tem uma velocidade que é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Quando ela passa para outros meios, por exemplo, o ar ou até mesmo a água, ela vai encontrar uma dificuldade para poder transitar nesses meios, o que a gente chama de refringência dos meios. Cada meio tem uma densidade diferente e, consequentemente, ele vai propiciar uma dificuldade maior ou menor para a luz transitar. E aí o que vai acontecer é o seguinte: como a luz ela vai entrar em um meio mais denso, a tendência dela é diminuir a velocidade. Claro, ainda vai ficar naquela ordem de 10 a oitava, mas agora com um valor um pouco menor do que o 3 vezes 10 oitava. E aí quem relaciona a essa diminuição é justamente o índice de refração absoluto. Esse índice de refração absoluto é o N, que é igual a C sobre V, onde o C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava, e o V, a velocidade da luz no meio analisado. Então, fazendo uma analogia aqui, imagina você correndo no ar, você tem uma certa velocidade. Aí, de repente, você cai numa piscina e continua correndo tentando correr com essa mesma velocidade. Você não vai conseguir alcançar essa velocidade se mantiver as mesmas forças que estava colocando nas pernas anteriormente. Você vai ter que aumentar muito a força e ainda assim eu acho que você vai ter dificuldade de continuar correndo na água. Ou seja, do ar para a água aumentou a densidade. Logicamente, se aumentou a densidade, você diminuiu a velocidade enquanto estava caminhando. O detalhe é, sempre estaremos analisando meios que são transparentes e homogêneos. E aí a gente vai falar que o N é igual a C sobre V e cada meio vai ter um N diferente, ou seja, cada meio vai ter um índice de refração absoluto diferente. Quanto maior for o N, quanto maior esse N, maior vai ser menor vai ser a nossa velocidade. Então, é um detalhe importante aqui que a gente tem que citar, que se o N vai aumentar, a velocidade ela vai sempre diminuir. Aí a gente vai falar agora de como funciona a refração de modo geral. Então, a gente vai falar das leis da refração. Primeira lei é a lei extremamente geométrica. Ela vai explicar como vai funcionar a nossa refração a partir da mudança de meio. Então aqui, a primeira lei estabelece o seguinte: eu tenho um meio A, um meio B, uma superfície separadora, eu tenho um raio de incidência, que eu vou chamar de R, e um raio refratado, que eu vou chamar de RR. Então, a primeira lei diz que o raio incidente, que é esse, o raio refratado, que é esse, a superfície S e a reta normal são coplanares. Então, nesse caso, a gente tem que a primeira lei estabelece apenas como vai ser o sistema, a geometria da nossa refração. E a segunda lei, conhecida como lei de Snell-Descartes, ela nada mais é do que a quantificação numérica do desvio sofrido pela luz ao sair de um meio A e ir para o meio B. Detalhe importante: sempre que ocorre uma refração, vai ocorrer uma mudança de velocidade na luz, porque ela mudou de meio. Mas nem sempre ocorre um desvio. Nesse caso aqui está ocorrendo um desvio. Mas existem casos quando o raio incide perpendicularmente à superfície, ou seja, sobre a normal, onde você não tem o desvio promovido pela luz. Mas ainda assim a velocidade continua sendo alterada. Então, a velocidade sempre muda. E o desvio pode ocorrer quando há uma refração. Depois disso, a gente vai ver o ângulo limite. O que seria o ângulo limite? É o ângulo estabelecido onde você consegue diferenciar o que vai ser refração do que vai ser reflexão. Esse ângulo limite só pode acontecer quando eu estou saindo do meio mais denso, ou seja, com N maior, de maior refringência, indo para o meio com menor refringência. Então, quando eu saio, por exemplo, da água para o ar, existe a possibilidade de eu ter esse ângulo limite. Por quê? Porque o N da água é 1,33 aproximadamente e o N do ar é 1.
aproximadamente. Então, quando a gente trabalha com esses dois valores, se eu saio da água e vou para o ar, pode ocorrer desse raio não conseguir escapar pela superfície. E aí, nesse caso, a gente pode ter estabelecido esse ângulo limite. Qual que é a ideia do ângulo limite? Qualquer abertura maior do que o ângulo limite promove no nosso raio luminoso uma reflexão na superfície, ou seja, ele não consegue sair, ele vai retornar. Qualquer ângulo menor do que o ângulo limite consegue atravessar a superfície e sair no meio A, no caso aqui. Como que eu calculo o ângulo limite? Eu calculo o seno dele. O seno do ângulo limite é o N do menor sobre o N do maior. Lembrando que o NB aqui é maior do que o NA, por isso está escrito NA sobre NB. Depois a gente vai falar do dióptro plano. O dióptro plano nada mais é do que um sistema óptico, onde eu tenho uma superfície de separação de dois meios transparentes e homogêneos, e aí, nesse caso, eu vou formar uma imagem do objeto. É aquele caso de você olhar para a piscina e ver sempre o fundo da piscina muito próximo da superfície. Aí você fala, nossa, mas essa piscina é rasa. Quando você vai pôr o pé lá dentro para poder descer na piscina, você vai perceber que o fundo não está bem ali onde você está olhando. Por quê? Porque, na verdade, você está vendo a imagem do seu objeto. Então, você tem um objeto lá no fundo e lá na parte superior você tem a imagem dele. Como é que eu posso calcular isso, professor? É simples aqui, ó. A profundidade real eu vou chamar de H. A profundidade que eu acho que eu estou vendo os objetos, ou seja, a profundidade da imagem do objeto que eu estou analisando, vai ser o H'. O N' vai ser sempre onde o seu olho estiver. E o N vai ser o do outro meio que não está o observador. E aí a gente vai fazer uma relação que N' está para N, assim como H' está para o H. Quando você faz essa relação, você descobre qual é a profundidade real ou a profundidade que você está observando aquele objeto, a partir da diferença entre o N', que seria o N onde estará o observador, e o N onde está o outro meio que não está o observador. Depois a gente vê a lâmina de faces paralelas. Quem que seria a lâmina de faces paralelas? Poderia ser um vidro, uma janela onde você tem um vidro que vai separar os meios. Então você tem ar, vidro com uma determinada espessura e depois o ar de novo. Então aí você tem o que se chama de lâmina de faces paralelas. O que a gente calcula na lâmina de faces paralelas é o desvio sofrido pela luz. Então o que acontece? Quando você olha alguém pela janela, passando pelo vidro, você não está vendo mais o objeto e sim a imagem do objeto. Então, se está passando alguém lá, vamos chamar o cidadão X lá, você está vendo a imagem do cidadão X e não o próprio cidadão X, porque você passou por essa lâmina que está na sua frente. Então, nesse caso, a espessura vai promover um desvio, que seria colocar a imagem um pouquinho separada de onde está o objeto. Quanto seria esse desvio? Esse desvio é calculado a partir do E, que é a espessura da minha lâmina. Quanto mais espessa for a lâmina, maior vai ser esse desvio sofrido. Vai depender do ângulo de entrada, que seria o ângulo de incidência, e do de refração, que vai ser o Rzinho aqui. Então vai ser seno de I menos R dividido pelo cosseno do R. Então assim eu calculo esse desvio. Bom, de posse de todas essas informações aqui, você já tem condições de chegar e fazer uma excelente prova. Então agora a gente só tem que ir para a lista, resolver alguns exercícios e ficar preparado para fazer essa P3. Aí pessoal, agora com a lista em mãos aqui, a gente pode começar a fazer alguns exercícios. Vamos fazer o número 1 aí para a gente poder começar. Apesar do efeito Cherenkov gerar principalmente radiação ultravioleta, esse fenômeno é conhecido pela bela luz azul vista saindo dos núcleos dos reatores nucleares ou pela luz azulada relatada no acidente com o Césio 137 em Goiânia. Essa emissão luminosa ocorre em razão das partículas carregadas como elétrons, movendo-se com velocidade próxima à da luz no meio, e seu princípio é utilizado para diversas aplicações práticas, incluindo o auxílio da determinação da quantidade de tratamento de câncer com radioterapia. Se um feixe de elétrons na água... Então, vamos lá, vamos anotar aqui, ó. Informações importantes. O N é igual a 1,3. Está emitindo luz Cherenkov. É então correto afirmar que os elétrons estão com que velocidade? E aí o detalhe é que ele te dá o C, que é 3 vezes 10
a oitava metros por segundo. Bom, se ele quer saber a velocidade, não tem para onde correr, né? Nós temos a velocidade da luz expressa como 3 vezes 10 oitava e temos o n. Como a gente sabe, n é igual a c sobre v. Então, 1,3 é igual ao meu n. O c vai valer 3 vezes 10 a oitava e o meu v é o que eu estou procurando. Vou pegar aqui e vou fazer v igual a 3 vezes 10 a oitava dividido por 1,3. Então, meu v vai ser, eu vou pegar 3 dividido por 1,3. Então, vai ser 30 dividido por 13. Então, vai ser 2 vezes 13 dá 26, para 30 sobra 4. Aí, não dá para dividir, aumenta um zero, vírgula. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3. Então, sobrou 1. Tá bom aqui, né? Então, a velocidade, 2,3 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa é a velocidade dos elétrons quando estão sendo emitidos na água pelo efeito Cherenkov. Pronto, exercíciozinho tranquilo de fazer. Não pode perder tempo com esse tipo de exercício. E aí a gente vai fazer um outro exercício aqui da lista, que seria a questão número 8. Então a questão número 8 vai tratar do seguinte: um feixe de luz monocromática se propaga de um meio 1 para o meio 2, ambos homogêneos e transparentes, como mostrado na figura. Aí ele te dá uma figura que é o seguinte: ele te dá aqui um meio de separação, que seria a interface. Ele coloca aqui um ângulo de 60 graus. Percebam que esse ângulo aqui está formado com a superfície. Não é esse ângulo que eu vou usar. E aqui ele me dá um outro ângulo de 60 graus. Só que agora esse está formado a partir da normal. Se está com a normal, é esse ângulo que eu uso. Ele fala, então, que N1 é o índice de refração do meio 1 e N2 é o índice de refração do meio 2. E ele quer a razão entre N1 e N2. Essa é a pergunta dele. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer que o meu I aqui, ó, ele vai ser 30 graus. E aqui é o meu R. Então, vamos usar a lei de Snell. N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. O N1 para nós vai ficar N1. O seno de I vai ser o seno de 30 graus. O seno de R vai ser 60 graus. E aí vai ficar N1 dividido por N2 é igual ao seno de 60 dividido pelo seno de 30. Aqui já está do jeito que eu preciso, N1 sobre N2. Então o que eu vou fazer agora? N1 sobre N2 vai ser igual. O seno de 60, ele te informa aí, mas você já deveria saber que era a raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30, a gente já sabe que é meio. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Podemos simplificar esses dois, então o N1 sobre o N2 vai ser igual a raiz de 3. Fim de exercício. Então, assim, se a gente for perceber, os exercícios são muito diretos e muito práticos. Não dá para você perder tempo resolvendo esse tipo de exercício. Você tem que investir o tempo em todos os outros, porque são todos muito simples, muito rápidos. Tá bom? Então, bons estudos e até a prova. Até mais. Tchau, tchau.